Reto. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que por um lado é polêmico, por outro tem gente que acha controverso, tem gente que acha que nem tanto, que é o uso da maconha, né, a planta, ela produzir derivados aí para medicamentos, para tratamentos de várias doenças, que existem estudos aí que para casos de epilepsia, pessoas com autismo ou outros problemas nesse sentido, que ela pode sim trazer benefícios. E temos uma novidade aqui de estudos aqui no Paraná, uma proposta diferenciada nesse sentido, que vem lá do Tecpar, que é o Instituto de Tecnologia do Paraná, e por isso eu quero agradecer já aqui a participação do Rafael Rodrigues, ele é diretor de Tecnologia e Inovação do Instituto, que vai falar um pouquinho para nós sobre um chamamento público para captar expertise e tecnologia para desenvolver medicamentos para o uso da maconha na forma medicinal. Obrigada, Rafael, por topar participar aqui do Papo Reto. Eu que agradeço a oportunidade. Primeiramente, eu gostaria de trazer os cumprimentos do nosso presidente, Dr. Jorge Calado, atual presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná. Agradeço a oportunidade e, ao mesmo tempo, colocar o objeto desse chamamento, que foi publicado em 10 de julho desse corrente ano, que tem como principal objetivo a prospecção de mercado para potenciais parceiros, tanto interessados na transferência de tecnologia para o desenvolvimento, né, fabricação e fornecimento de produtos e ou medicamentos provenientes do canabidiol, né, do cannabis. E, obviamente, esse chamamento ele tem um objetivo também muito maior, que é oferecer alternativas ao mercado, tanto nacional quanto internacional, de novas terapias com esse princípio ativo. Então, com o edital, a Tecpar, ele espera... Pois não? Não, pode continuar. O edital, ele traz o quê? Pode continuar, Rafael. Então, o edital, ele espera apoiar a saúde, né, pública, principalmente com a internalização de novas tecnologias. Então, você internalizando uma tecnologia, num processo de transferência, você automaticamente impacta no custo, né, de produção e, obviamente, o preço final desse produto quando estiver disponível para o consumo. Esse é o principal impacto desse chamamento. Certo. Então, assim, Rafael, só na prática para a gente entender, a ideia é produzir um medicamento novo, é descobrir uma nova forma de usar o canabidiol, porque a gente tem aqui no Paraná, que é até aqui em Toledo, uma empresa que também desenvolve medicamentos, né? Eles têm autorização da Anvisa e tudo mais, para produzir medicamentos, uso terapêutico da maconha, né? Vai ter uma diferença em relação a isso que já existe? A ideia é trazer um medicamento novo, uma descoberta nova, digamos assim, para nesse segmento aí mesmo de uso do canabidiol? Como eu havia comentado, como o objeto, o escopo central desse chamamento destina-se à prospecção de mercado, quando você fala em prospecção, um novo mercado ele também pode ser um item a ser explorado, né? Nós sabemos que a empresa em Toledo, que conseguiu recentemente o registro de um medicamento fitoterápico focado no canabidiol, ele venceu, acho, uma grande barreira, que era justamente o registro, né? A Anvisa tem RTCs específicas que dão um apontamento para a produção e registro de medicamentos à base de canabidiol no Brasil, né? E, infelizmente, nós temos algumas amarras e algumas restrições, principalmente quanto ao cultivo e plantio da cannabis no Brasil, justamente pela regulamentação da Anvisa apontar isso. Mas, obviamente, que essa empresa de Toledo, ela saiu na frente com esse registro, mas a prospecção de mercado, ela traz essa variável, né? Ou seja, novos mercados vão ser explorados com a prospecção. É claro que isso tem que ser submetido, obviamente, atendendo às exigências técnicas previstas no chamamento, no edital, para a participação das empresas. Elas vão ter que atender as exigências ali propostas e, ao mesmo tempo,
essa comissão que é constituída no edital, ela vai avaliar ou não se de fato há aderência ao mercado em que está se propondo aquela empresa entrar no chamamento. Rafael, para esclarecer, você falou aí sobre o plantio. Essa é a maior dificuldade hoje de conseguir a matéria-prima para produzir esse medicamento? O desafio que essas empresas que vão participar do chamamento, aí, o que elas têm que apresentar de produção própria e como se buscar isso, né? Porque a gente sabe que por questões legais ainda, quando usada para uso recreativo, há uma proibição no Brasil, né? Então, como conseguir a matéria-prima? Essa é a maior dificuldade? Hoje nós, no Instituto, seguindo a premissa do chamamento, nós não temos a preocupação quanto a essa regulamentação da Anvisa, porque a empresa ela vai ter que se adequar, né, primeiro, a regulação nacional. Ou seja, se não é permitido o plantio, não é preocupação do Instituto de Tecnologia onde ela realiza o plantio e de onde ela vai trazer um insumo que pode ser trazido para o país para a produção do medicamento. Então, esse eu acho que é um ponto que vale a pena esclarecer. Segundo, a gente sabe que o cenário atual é um cenário de alto custo, né, principalmente nos medicamentos relacionados à base de canabidiol. Por quê? Porque existe a movimentação da judicialização para obtenção de produtos importados, ou seja, para atendimento a algumas doenças, e também do plantio caseiro. Isso acaba acontecendo justamente pelo alto custo. Não são todas as pessoas que conseguem judicializar o processo ou até mesmo a importação, conseguem realizar a importação de produtos, né? Óleos e etc. Outros derivados. Então, alguns familiares acabam cultivando e extraem compostos de plantas sem nenhuma garantia de qualidade, né? Então, o objetivo principal desse chamamento é fazer com que a pesquisa e desenvolvimento atrelado ao processo de transferência de tecnologia traga soluções para atender essas demandas da sociedade, né, que são demandas aí explícitas, né, com medicamentos a menor custo e com maior qualidade. Na prática, então, o objetivo é a família, as pessoas que têm um diagnóstico médico que é recomendado o uso, elas poderão comprar, depois que finalizar todo esse processo de pesquisa, comprar medicamento mais barato. Vocês têm uma noção assim de quanto pode cair? Quanto custa hoje comprar um medicamento à base de canabidiol, seguindo, né, os ritos legais? E quanto isso é possível, a projeção de redução desses valores? Os valores, os preços, eles variam muito, né? Estão relacionados diretamente a uma taxa cambial, né? Então, depende do valor do dólar. Então, você estipular um valor final de um preço à base do canabidiol vai depender muito da relação cambial naquele momento. Realmente, são produtos caros, são produtos de difícil importação, né? Porque você tem todo um processo para importar um produto desse. Como eu já comentei, a judicialização ela se mostra obrigatória em alguns processos. E qual o objetivo? Pela experiência na transferência e de tecnologia, principalmente envolvendo medicamentos, nós temos observado que o custo ele reduz substancialmente, né? Face a alguns produtos que o Tecpar, num passado recente, fez, em parceria com grandes parceiros internacionais, o processo de transferência, o início do processo de transferência. Então, há uma redução substancial aí da ordem de 45% do valor do medicamento. Certo. Então, realmente, nós como Instituto acreditamos que podemos alcançar com essa prospecção novos mercados atuais, né, e ter um impacto substancial no preço final do produto. Até para a população entender que o Tecpar é um instituto que é ligado ao governo, né? Quer dizer, o governo vai estar produzindo esse medicamento, como é que a gente pode explicar para a população, o Tecpar vai poder vender e gerar uma receita para o governo? Só para a população entender mesmo o papel que o Tecpar terá depois, inclusive, que esse produto estiver disponível. São várias etapas que têm que ser vencidas, né? Esse chamamento ainda é um chamamento de prospecção. Então, assim que a empresa
for escolhida, passando por um critério extremamente complexo, técnico principalmente, de avaliação, essa empresa ela vai ter que modelar e propor uma estrutura de negócio a tal ponto que se consiga alcançar o objetivo da empresa e o objetivo do Instituto como empresa do Paraná. Né? Porque essa deliberação foi nos dada, inclusive, para o nosso governador, né? Porque a gente não pode ir contra o que o mundo está praticando em relação ao canabidiol. E o estado do Paraná sempre foi um estado vanguardista, e com a visão do nosso atual governador, principalmente com a bandeira da inovação em todas as áreas, foi uma prerrogativa de assumirmos esse objetivo, mas essa construção ela é paulatinamente construída com a empresa, ou seja, a partir do momento da prospecção, a empresa vai ter que apresentar um estudo de viabilidade técnico-econômico e uma modelagem de negócio que se adeque à necessidade do Instituto e do Estado do Paraná. Você falou em o Estado do Paraná ser vanguardista. Esse tipo de chamamento público com esse objetivo é inédito no Brasil, de uma empresa pública, digamos assim? Ou algum outro estado aqui já fez isso? Alguns estados eles se adiantaram na questão do arcabouço regulatório. Né? A gente tem estados um pouquinho mais avançados na questão da regulamentação, ou seja, você pega o estado do Rio de Janeiro, o estado do Maranhão, o estado da Paraíba, são estados que têm no seu arcabouço de leis mecanismos que direcionam e dão mais segurança aos investidores desse mercado. O estado do Paraná ele caminha para isso. Né? Mas nós, como Instituto de Tecnologia, como o próprio nome já diz, né? Nós somos o Instituto de Ciência e Tecnologia. Então, nosso objetivo, justamente, através desse edital, tem, obviamente, uma faceta de ineditismo, porque quando você fala em prospecção, e eu já havia comentado, novos mercados acabam sendo aderentes a esse tipo de chamamento. Né? Então, automaticamente, o chamamento ele tem, sim, um ineditismo, só que a gente precisa também acompanhar a questão do arcabouço regulatório constituído pelo nosso Estado, né? Pela nossa querida Assembleia Legislativa. Mas existem já projetos de lei em andamento que eu creio que nos próximos meses ou próximos anos vão nos dar condições e dar condição de segurança, principalmente aos investidores desse mercado. Então, hoje, o Paraná, a legislação dela, a legislação do Paraná não tem muitas leis sobre isso ainda? Ou tem alguma legislação que regulamente ainda? Que você falou do arcabouço legal, quer dizer, a gente não tem nada que regulamente isso? Não, como eu havia comentado, já existe um arcabouço sendo desenhado. Sim, projetos, né? mas formatados e aprovados, nada, né? Pois não? Projetos de lei, mas aprovado nada, né, ainda? Não, efetivamente não. O que está tramitando, inclusive nós recebemos a ligação de alguns deputados nos parabenizando pela iniciativa, né? Porque existe muita coisa em trâmite, né? Em trânsito dentro da Assembleia. E a gente sabe que todo mundo está trabalhando para isso, a gente sabe que isso traz um ganho substancial. Né, principalmente no combate a algumas doenças que têm o uso já comprovado do canabidiol como remédio mesmo para algumas enfermidades aí de alta escalabilidade, principalmente envolvendo o sistema nervoso. Né? O chamamento é em setembro, né? Então, até lá, precisa já que a Assembleia tenha aprovado alguma coisa, há um pedido de urgência que alguns projetos podem tramitar mais rapidamente por lá. Existe essa necessidade ou, pelo fato de ser setembro, pode esperar um pouquinho mais ainda para ter essas leis aprovadas? Eu acredito que a Assembleia Legislativa ela tem trabalhado muito bem na questão da aprovação de leis, face a tudo que a gente tem visto na mídia, né? Principalmente durante esse período de pandemia, todo o trabalho que a Assembleia tem realizado, tem feito um trabalho extraordinário. E quanto às propostas de leis, ou projetos de leis que têm sido aprovados, nós estamos vendo, nós temos observado um andamento muito rápido. Né? Sim, mas há uma necessidade que esses projetos ligados a essa regulamentação precisam ser aprovados até setembro ou não? Não vejo necessidade. Não.
porque daí atrelar o fechamento desse chamamento a um arcabouço regulatório não há necessidade. Porque, volto a dizer, né, o chamamento é um chamamento de prospecção. Sim. Então, vai exigir, após esse chamamento sendo encerrado, toda uma estruturação de banca, de avaliação, né, a coleta de informações dessas empresas, para depois nós termos um resultado substancial desse chamamento. E isso tem um prazo significativo, e isso pode demorar todo o segundo semestre, né, ou iniciar ali 6 meses, quero dizer, e iniciar o ano de 2020 ainda com 2021 com um processo de relacionamento com a empresa que estivesse adequado melhor a esse chamamento. Não necessariamente há um relacionamento com o que está sendo desenhado por lei, né, para essa questão do canabidiol. Você falou que vai ser um processo demorado, mas existe uma ideia, assim, olha, a gente gostaria, o Tecpar gostaria que já tivesse o medicamento em produção e no mercado quando? Qual que é essa projeção que vocês fazem de ter vencido essas etapas burocráticas e já ter algo para ser vendido mesmo para a população? Como todo processo envolvendo questões industriais, exigem aprovações em outros níveis, principalmente no que diz respeito ao Instituto de Tecnologia, né, e dependem também de relacionamento institucional com o governo do Estado, porque a gente está falando em investimento. Né? Quando se fala em investimento, no momento que nós estamos atravessando, os recursos eles acabam sendo direcionados e ficam mais difícil acesso. Um projeto dessa magnitude, eu não vejo com antecedência menor de 1 ano para que a gente consiga colher qualquer tipo de fruto positivo ou ter um medicamento no mercado. O edital, ele credencia, ele traz esclarecimentos sobre esse assunto, principalmente nas fases de transferência. Porque eu posso já, no processo de registro do medicamento, eu posso, inclusive, fornecer o produto ou medicamento ao mercado. Então, necessariamente, eu não preciso ter minha indústria levantada, eu acho que é mais fácil explicar dessa forma. Sim. Eu não preciso ter minha indústria de pé, para que eu possa efetivar o processo de registro ou até mesmo começar a distribuição do medicamento. São fases estabelecidas e bem direcionadas no edital de chamamento. Né? Então, se a empresa credenciada ela tem um produto pronto e comercializável, ou seja, escalável, eu posso já iniciar, desde que o registro bem aprovado junto à Anvisa, eu posso iniciar esse processo de comercialização. Certo. Ou seja, incluindo também toda a tratativa de relacionamento com o Instituto de Tecnologia do Paraná, ou seja, ter a aprovação do Instituto, né, ter a bandeirinha do Tecpar, que é a bandeira do Estado do Paraná, trazendo qualidade e confiança ao produto. E, Rafael, as empresas que vão disputar ou que vão participar desse chamamento público, você falou anteriormente, tem uma comissão que vai avaliar, que elas têm vários critérios a serem seguidos e apresentados. Vocês têm uma prospecção assim de valores, por exemplo? Quanto vai custar isso? O que essas empresas precisam cumprir? Pode dar alguns exemplos do edital, assim, do que elas precisam ter e apresentar para vocês para ser selecionada nesse chamamento? Eu prefiro apontar para o item 5 das exigências técnicas mínimas para participação no edital. Né? E ali você vai existir uma série de critérios a serem atendidos por essas empresas, porque o edital de chamamento público, né, que o Tecpar instruiu, ele contempla 3 frentes. Né? Uma delas é a transferência e internalização da tecnologia para fabricação e comercialização dos medicamentos. Então, só para deixar claro, né, a outra frente visa a transferência e internalização da tecnologia para o registro do produto à base de cannabis, né, principalmente na Anvisa, incluindo o nome do Tecpar, com preferência para a epilepsia, na sua indicação terapêutica, ou seja, preferência. Ou seja, esse leque ele pode ser expandido para diferentes tratamentos. Já a outra oportunidade é para atuação conjunta em projetos de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, P&Ds vinculados e detalhados na concepção do projeto que se espera. O que eu quero dizer com essas 3 frentes que o edital aponta? Né? É que a empresa ela vai ter condições
terá que ter condições de atender, no mínimo, através da criterização, essas 3 frentes apontadas no edital. Ou seja, se ela não tiver no seu escopo pesquisa, desenvolvimento e estrutura para uma transferência de tecnologia, ela não vai poder se credenciar. Então, no critério de avaliação, isso vai ser muito bem colocado e muito bem avaliado por parte da nossa banca avaliadora, que é constituída por técnicos que têm conhecimento de causa, né? Ou seja, técnicos que entendem da matéria para a avaliação dessa condição ou não de credenciamento. E o custo que isso pode ter, Rafael? Não sei se o edital fala em valores ali, né? Esse investimento será de quanto que o Tecpar projeta? Não, investimento não se existe um item específico qual a capacidade de investimento ou qual a capacidade que a empresa tem em investir em pesquisa e desenvolvimento. Não se fala num teto mínimo ou máximo para isso, né? Mas ela tem que atender a todos os critérios dessas 3 frentes e mínimos para credenciamento. Certo. Então, Rafael, para a gente já encerrando, então, assim, essa é uma novidade, né, que o governo do Paraná, o Tecpar, está desenvolvendo e acaba sendo um pouco polêmico para alguns, mas eu acho que talvez seja o momento de tentar superar. É claro que existe aquele limite entre o uso recreativo, que hoje leva muitas pessoas ainda, por conta da legislação, né, a pessoa que é usuária ainda, ela tem alguns problemas, mas e como diferenciar isso, né? O Tecpar superou essa polêmica e acho que é o momento talvez de começar a pensar em utilizar, não, claro, para uso recreativo, não estamos fazendo apologia a nada, apenas flexibilizar o pensamento para que a partir da cannabis possa se ter cura para algumas doenças ou melhora para algumas doenças. Não sei se por que vocês decidiram entrar nesse campo minado aí que é da utilização da maconha, da cannabis, aí os seus princípios ativos para fins medicinais? O Tecpar, ele, através de uma orientação do nosso governador, foi um escopo abordado justamente, primeiro, por trazer um vínculo à inovação na área de saúde, bem esclarecido, né, e apontado pelos maiores autoridades dos assuntos dentro do Brasil, de que sim, você pode utilizar o canabidiol para o enfrentamento de doenças envolvendo principalmente o sistema nervoso, e ao mesmo tempo, o canabidiol ele é referência hoje no mundo para uma série de outros tratamentos. Não é à toa que existem estados, principalmente nos Estados Unidos, estados americanos, que criaram um arcabouço todo, né, para a utilização do canabidiol. E, obviamente, isso acabou se relacionando ao uso recreativo. Mas o nosso país ele tem leis bem claras em relação a isso. Inclusive, o atual presidente Bolsonaro ele deu já declarações a respeito disso, né, sobre o cuidado que deve se tomar com essa construção desse mercado do canabidiol no Brasil, tanto que a Anvisa não permite o plantio, né, nem o cultivo da planta em território nacional. Ou seja, existe todo um contexto a ser analisado, que acho que não vale a pena essa de política pública de saúde, Rafael, né, principalmente em relação a... Oi? Cortou ali na parte que você falou, que o presidente acho que você responde só naquela parte para frente, que o presidente da República falou que tinha que ter um cuidado, que acabou cortando um pouquinho. Dali para frente. Tá. O atual presidente da República, ele tem todo o cuidado tem sido tomado, né, justamente pelas diretrizes, principalmente tomadas pela Anvisa, né, face à proibição do plantio e cultivo da planta em território nacional, mostrando claramente o cuidado que se tem com a saúde pública, em termos do uso recreativo e em termos do uso medicinal. É claro que é importante que as pessoas entendam que o uso medicinal
assim como qualquer outro medicamento, a base, né, de, 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 de fonte recursal natural, ela, ela hoje pertence à pirâmide de combate a várias doenças. Assim como o canabidiol, eu acredito que ele seja uma referência também para o combate de doenças, proveniente de uma estrutura de recurso natural e que pode realmente fazer parte do uso diário de uma série de pessoas que precisam de tratamentos específicos à base desse medicamento. Eu acredito que se tem se estruturado muito bem isso a nível nacional e não vai ser diferente para o estado do Paraná, né? Face a todo o cuidado que o nosso governador, o parlamento tem em relação a políticas públicas. Eu Certo. acredito que em pouco tempo nós teremos acesso, nós veremos esses medicamentos combatendo doenças, né? Sendo acessível a pessoas carentes que necessitam. É diferente uma pessoa que tem condições e outra pessoa que não tem condições e jamais terá acesso ao medicamento hoje com a plataforma que existe, né? Então, o nosso principal objetivo, como instituto de pesquisa, como instituto público, né, de pesquisa e desenvolvimento, um instituto tecnológico, um instituto de ciência, é o nosso objetivo disponibilizar isso à população a um preço e com uma qualidade muito superior a qualquer outro tipo de medicamento na mesma linha. Rafael, quero agradecer a tua participação. A gente entrevistou aqui o diretor de Tecnologia e Inovação do Tecpar. Rafael, algo mais que você gostaria de falar sobre esse assunto? A gente vai acompanhar lá em setembro, provavelmente vai conversar de novo para saber o resultado desse chamamento público, mas se tiver algo mais, você acha importante esclarecer para a população a respeito dessa novidade aí do Instituto de Tecnologia? Eu gostaria de agradecer, obviamente, a todos os interessados. O chamamento ele tem sido procurado, né? A gente já está recebendo feedback, principalmente do mercado, do canabidiol, e foi recebido, eu acho que com uma certa ansiedade do mercado foi vencida com essa publicação, e que até dia 6, até o dia 6 de setembro, falo engano, desculpe, eu acho que vou ter que procurar essa data, 16 ou 6 de setembro. A data é 16. Desculpe. 16, eu já havia comentado, né? Isso. A gente volta no final ali, não tem problema. Tá. O chamamento é dia 16, agora dia 6 eu não sei o que seria. A data da abertura, digamos assim. Não, achei aqui, perdão, desculpe. Não, vamos voltar, as considerações finais ali, tá. Você pode fazer de novo. A gente edita aqui. Então, considerações finais, Rafael. Primeiramente, o Instituto de Tecnologia do Paraná agradece a participação e os esclarecimentos que nós podemos dar a todos os interessados no assunto, principalmente ao mercado do canabidiol, no Brasil e no mundo. A procura tem sido grande pelo edital, e vale relembrar que as propostas elas podem ser submetidas até o dia 16 de setembro, e o edital completo está disponível no site do Tecpar, em www.tecpar.br/chamamento 003-2020, né, na área de licitações. Lá as pessoas poderão ter acesso ao edital completo e todas as dúvidas poderão ser encaminhadas através do SAC, que também está disponível no site do Tecpar, num espaço onde eles podem deixar registradas essas dúvidas e, ao mesmo tempo, ligar no telefone endereçado ao SAC. Para encerrar, Rafael, você deixou uma dúvida aqui. Muitas empresas estão procurando participar? Quantas já se credenciaram aí? E se é do Brasil inteiro que pode participar? Não, Brasil inteiro. E algumas empresas, sim, já nos procuraram, né, com interesse de participar do chamamento. Então, você vê, o chamamento foi publicado no dia 10 de julho. Já alguns interessados apareceram, né, e demonstraram todo o interesse de participar desse chamamento. Tá certo, Rafael. Agradeço mais uma vez a sua participação, os seus esclarecimentos. Então, gente, esse foi um papo reto. A gente conversou com o Rafael está lá em Curitiba. Ele é diretor do Tecpar, Instituto de Tecnologia do Paraná, trazendo esse assunto aí que, como eu disse,
ainda precisam muitas barreiras, ele mesmo também comentou, a serem superadas, principalmente na questão da legislação, porque no Brasil não se pode produzir, né, a matéria-prima tem que vir de fora, isso acaba gerando aí uma complicação e encarecendo o produto para quem precisa, porque para algumas pessoas, estudos já comprovam que os medicamentos, a partir dos elementos, né, que tem no canabidiol, THC e outros ali, enfim, outros elementos químicos ali da planta, elementos químicos da planta, podemos dizer assim, acaba gerando um efeito positivo no tratamento, caso de epilepsia, pessoas que têm algum determinado grau de autismo, e essa é uma novidade que acaba se expandindo. Vamos acompanhar também na Assembleia Legislativa as votações que, pelo que ele deu a entender aí, já começaram a se movimentar para ter projetos de lei nesse sentido. Eu agradeço a audiência de todos vocês e até o próximo Papo Reto.